Olá pessoas, sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje eu estou aqui com meu amigo Dimitri Gadelha que vai contar sobre as experiências dele no campo do RPG e educação. Nós vamos falar um pouco sobre as experiências do Dimitri e você que está curioso para saber desse assunto, para saber desse campo, esse rapaz aqui vai tirar suas dúvidas. Algumas, né, talvez. Algumas, né? Vamos lá. Quem é você? Quem sou eu? Tá, primeiro, obrigado, Jefferson, pelo convite. Já fazia muito tempo que eu queria fazer uma dobradinha aqui com você. Não se preocupe não, quando a gente voltar ao nosso canal, ele chama também. Então, pessoal, sou o Dimitri Gadelha. Eu sou professor de História da rede estadual do Ceará. E já desde 2010 coordeno um projeto chamado Vila do RPG, que organiza encontros de RPG. Tá aqui, né? Que organiza encontros de RPG aqui no Ceará. E já participamos também de vários outros eventos, né? Enfim. E então, a minha relação do RPG com a educação, como é que se deu, né? Desde a minha graduação, eu tive contato com algumas produções, né, acadêmicas, até que foram publicadas pela editora Devi na época, que já tratavam do assunto. Então isso começou a ativar o meu interesse, né, para trazer um hobby que já naquela época eu jogava há muito tempo para o meu futuro trabalho, naquela época enquanto estudante de licenciatura em História. Então de lá para cá eu sempre estava buscando maneiras de colocar isso na sala de aula. E de 10 anos pra cá, né, quando eu tava na graduação, aí, entregando a idade, né, o cara? Era preto e branco ainda nessa época. Só tinha mato, na verdade. Né? Só tinha mato, né? Então naquela época, não tinha nada muito certo ou muito definido, né? Então foi realmente um momento de estar descobrindo aquelas leituras. E somente agora, muito tempo depois, já com um arcabouço melhor, a gente vê iniciativas, né? E a minha é mais uma dessas iniciativas que vem para utilizar o RPG em sala de aula. Bem, Dimitri, e como é que estão se dando aí essas aplicações, esse uso do RPG na educação, dentro da tua experiência? Bem, como eu estou na coordenação escolar, Jefferson, então eu estou fora de sala. E aí eu estou aplicando um projeto num contraturno com alunos, né? Não no intuito de repassar um conhecimento curricular, disciplinar, né? De história, no meu caso, mas no intuito de desenvolver algumas competências e habilidades sociais, emocionais e cognitivas, que na verdade vão permear todo o processo da educação, né? Se a gente for pegar o conceito da educação integral, a educação integral ela não vai pegar apenas a ideia de você desenvolver, acumular conhecimentos, né? Aquele velho ensino enciclopédico. A questão curricular, né? Apenas exatamente. Mas a educação integral ela vai abordar o educando, né? O indivíduo, de forma mais holística, o seu lado social, o seu lado emotivo, né? E toda uma série de competências que aquela aula tradicional e conteudista não vai trabalhar. E como é que você, assim, como foi que você começou a aplicar? O que você precisou, o que você preparou, quem você conversou? Uhum. Bem, eu já tinha, durante um tempo, acumulado alguns artigos, né, que eu fui lendo, fui vendo algumas experiências que deram certo em alguns outros lugares aí do país, né? Claro, não sou pioneiro em nada disso, sou apenas mais um que está dentro dessa feliz e grande onda aí RPGista que está ganhando as escolas, né? E aí, tendo acumulado e visto essas experiências, eu comecei a pensar qual seria a minha vertente, qual seria a minha linha. E aí eu decidi que eu não ia repassar conteúdos, né? Trabalhar conteúdos, mas sim trabalhar competências, tá? E aí, diante disso, eu tive um contato, né, com o material que o governo do estado do Ceará está se utilizando nas escolas, né, que é exatamente sobre desenvolvimento de competências socioemocionais. E aí eu vi que aquilo ali, aquelas competências que estão colocadas naquele material, o RPG, ele já trazia na sua prática o germe de todas aquelas competências. Seja a abertura para o novo, o desenvolvimento de autonomia, o protagonismo, o desenvolvimento de uma oralidade, dos contatos sociais, o RPG já trabalha tudo isso. Então eu só fiz pegar meu hobby, nosso hobby, né, nosso querido hobby, e colocar nele uma metodologia que já estava pronta ali, certo? E aí a gente está fazendo isso no contraturno, tendo um cuidado de desenvolver estas competências. E aí, que material eu estou utilizando, né? No primeiro momento eu usei Tormenta RPG, nossos amigos da Jambô Editora aí, eu falei lá com o Guilherme, e aí falei com eles, e me mandaram material, falei que era para usar em sala de aula, usei durante um tempo, no ano passado, e agora estou utilizando a bandeira do Elefante da Arara, né, do nosso querido aí Christopher Castro Smith.
E aí, felizmente, tá dando super certo, né? Os alunos adoram o material, não tem nenhuma resistência por ser folclore brasileiro, mitologia brasileira. Isso é importante no momento que os jovens gostam muito do que é estrangeiro, né? Exatamente. E você está tratando justamente com a cultura brasileira, então. Exato. A própria cultura do RPG, se a gente for olhar, o que a gente veio jogando durante os últimos 20 e poucos anos aí, ela é bem eurocêntrica, né? É, verdade. Claro que nós tivemos aí alguns RPGs, como o Desafio dos Bandeirantes e tal, que tentaram resgatar isso daí, mas na atualidade não tinha um nicho, e aí a bandeira chegou para ocupar esse nicho, né? E aí os alunos adoram realmente. Eu realmente até fiquei muito surpreso, porque a gente tem uma referência de que o folclore brasileiro ele é muito infantilizado. Mas não, a gente já vê que os alunos eles têm uma certa base de que aquilo ali não é só conto infantil, mas tem uma outra camada ali, uma camada aventureira, uma camada de horror. Então os alunos realmente estão comprando muito essa ideia e gostando muito. E assim, para quem é professor, professora, que quer começar, o que você indica? O que eu indico? Procurem artigos. Nós temos aí aos montes na internet, tá? Procurem jogos que já vão ter esse cuidado, como por exemplo a Bandeira do Elefante da Arara tem um capítulo específico dando várias orientações, né, para o professor conseguir utilizar aquilo no contexto pedagógico. Então realmente foi uma ajuda muito grande. Para professores que ainda não têm o conhecimento do RPG, que não são RPGistas que nem a gente, já joga há muito tempo, é muito interessante que tenha essa base. É muito interessante que saiba primeiramente o que é o RPG. Então o professor ele tem que jogar o RPG primeiro. Ele tem que dominar essa metodologia antes dele chegar para aplicar com o aluno. Então, você professor, você professora que quer aplicar RPG na sua sala de aula, jogue com a gente, você vai ver o quanto essa ferramenta ela é diversificada, ela é versátil, e aí a gente te indica leituras como, por exemplo, o excelente A Bandeira do Elefante da Arara, que vai te dar toda essa base pedagógica aí, além, é claro, de vários artigos que a gente já tem aí na internet. Então, Dimitri, para a gente encerrar, fala aí onde é que a gente pode encontrar Vila do RPG, onde é que a gente pode conhecer mais sobre o projeto que está acontecendo aqui em Fortaleza e também um pouco dos seus relatos sobre essa missão de ser educador, né? Bem, sobre a Vila do RPG, a gente todo sábado faz encontros abertos ao público, né? Para quem já joga há muito tempo, para quem começou a jogar agora, para quem... Você que é professor, professora, que quer conhecer o RPG, olha aí, gratuito e aberto ao público. Para quem nunca jogou, também. Aí. E a gente tem, inclusive, muito orgulho de receber pessoas que nunca jogaram e a gente tem um cuidado, né, de mostrar os jogos e de fazer com que as pessoas tenham uma boa experiência inicial com o RPG. Isso é bacana, isso é bem importante. A gente tem uma fanpage no Facebook, Vila do RPG, você encontra fácil. E tem um perfil também no Instagram, @Vila do RPG, onde a gente está divulgando sempre as nossas ações, divulgando lançamentos de RPG, onde é que a gente está, que jogos a gente vai conduzir, enfim, dizendo o que está rolando aí na cena. Bem, então, para vocês que queriam saber um pouco mais, conhecer um pouco mais de experiência, o Dimitri veio aqui hoje dividir conosco essas experiências, como aconteceu, né, um pouco sobre essa realidade da aplicação do RPG em sala de aula. Dimitri, então, só tenho a agradecer a você e seu último recado? Bem, eu que agradeço, Jefferson, né? Eu queria dar um alô para todo mundo aí. Acompanha o canal, acompanha a Vila e bora jogar RPG.